Marcelo, hipnoterapeuta, que participa daqui a pouco do nosso programa. Agora é a vez de trazermos aqui a participação do Toino Lobo, médico otorrino. Ele que participa também toda quarta-feira aqui do nosso programa. Inclusive hoje o tema é livre, viu? Manda para cá a sua pergunta para o nosso WhatsApp 992053030 do Toino Lobo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia, Geraldinho, bom dia, João Marcelo, que já está aqui no estúdio, e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. E já tem pergunta aqui chegando, o nosso ouvinte quer saber o seguinte: Toino, estou com o ouvido meio que moco há uns 4 dias, né? Como se tivesse água dentro e meio fanhosa. E com essa mudança de clima, aí sim, piorou a situação, né? Em que o senhor poderia me orientar em colocar algo, né? Um pouco preocupada, tenho 56 anos, estou ligadinho aqui, estou totalmente vacinado até da gripe, e aí? Muito bem, vamos lá. O ouvido pode dar esse tipo de sintoma em qualquer dos segmentos que o ouvido apresente alteração. Vamos relembrar um pouquinho. O ouvido tem 3 segmentos. Um é o ouvido externo, que é esse canal do ouvido, a orelha e o canal do ouvido. Se for no ouvido externo, é uma coisa relativamente simples de resolver. Provavelmente cera ou algum acúmulo de alguma outra coisa. Pode ser descamação da pele. Uma rolha ocluindo a passagem do som. Tomara que seja isso, porque de todos os problemas é o mais fácil. Como ela também tem um sintoma faríngeo, nariz para garganta associado, uma possibilidade maior é que seja no ouvido médio, o segundo segmento do ouvido. Então, no final do canal temos o tímpano, por trás do tímpano nós temos uma cavidade com 3 ossículos lá dentro, que são aqueles 3 menores ossos do corpo humano. E dentro dessa cavidade existe ar. A pressão do ar lá dentro tem que estar igual a pressão do ar aqui fora. Quem regula essa pressão é um canalzinho que comunica do ouvido para o nariz. Quando o nariz não está bem ou quando a garganta não está bem, esse canal passa a não funcionar bem e pode começar a ocorrer uma diferença de pressão de um segmento para o outro, do ouvido médio para o ouvido externo. E essa diferença de pressão já pode causar esse tipo de sintoma que a paciente está referindo. Eu diria que é uma grande possibilidade que seja isso. Pode ser que já tenha alguma secreção acumulando também dentro do ouvido médio. Às vezes começa com diferença de pressão e depois começa a juntar uma espécie de secreção, um catarro, digamos assim, como é popularmente conhecido, que também pode dar esse tipo de sintoma, já é um pouco pior do que só a diferença de pressão. E o último segmento do ouvido é o ouvido interno. Esse é o mais nobre. Muita gente pensa que a parte mais nobre é o tímpano, não. O ouvido interno é a parte mais nobre e quando apresenta qualquer alteração tem que ser tratado de imediato. Então, como o sintoma ele é pertinente a qualquer um dos 3 segmentos, a gente não tem como saber qual dos 3 segmentos está afetado só pelo relato do paciente, tem que ser examinado. O que eu posso sugerir é que ela procure o atendimento o mais rápido possível, porque o problema do ouvido externo, se ela tratar hoje ou daqui a uma semana, vai resolver de qualquer forma. O do ouvido médio, quanto mais tempo demorar, pior vai ser o tratamento, mais longo vai ser o tratamento, mas deve resolver. E o do ouvido interno, se ela perder tempo, pode não resolver mais, pode ficar uma sequela permanente para o resto da vida. Então, como não dá para saber o que é, a orientação é procurar atendimento o quanto antes. Tem mais perguntas, doutor Enio? O ouvinte quer saber se o abafador de Vick faz mal para quem tem rinite. Não, não faz mal não. Eu oriento não exagerar, tudo demais é veneno. O abafador, o que ele causa? Ele causa, principalmente, seja com Vick ou só com vapor d'água, ele causa uma sensação de bem-estar, de alívio, exatamente pela compressa morna, digamos assim. Ao que a pessoa inala aquele vapor morno, quente, dá uma sensação de alívio porque descongestiona, seja com Vick ou só o vapor d'água. Então, se for usar Vick, não exagerar na quantidade, porque ele causa aquela sensação de frescor, mas tudo demais pode prejudicar. A dose exagerada, seguir a recomendação do fabricante. E não fazer com grande frequência. É uma opção de alívio momentâneo, não vai ser nunca um tratamento, nunca vai resolver um problema que persista. Então, está numa situação ruim, desconfortável, fazer a inalação até procurar um atendimento e resolver definitivamente a situação, não há problema. Mas achar que isso vai ser a solução definitiva e ficar usando constantemente, não, aí sim passa a ser uma solução não muito boa. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Falar desse médico, que eu também estou do mesmo jeito dessa mulher, faz muito tempo que eu sinto uma dor assim, pegada da testa pro ouvido, eu estou me vendo aqui de dor. Estou tomando um remédio que o médico passou, não está servindo de nada. Aí é como tivesse água dentro do meu ouvido, e doendo, e doendo.
Tem hora que fica pufo, pufo, pufo. Pra ficar estourar. Pelo amor de Deus, falei com esse médico para saber o que é. Dói no canto, eu fico fanhosa também, meu nariz entupido. Vamos falar com esse médico agora, e aí, doutor? Bom, a principal suspeita aí é a mesma que eu referi em relação a outra paciente. Alguma disfunção do ouvido médio, digamos que é o mais provável. Mas não dá para afirmar sem examinar. Ela, felizmente, já procurou atendimento médico, já está em acompanhamento. Como a medicação não está surtindo efeito, não está melhorando, eu sugiro que ela volte a procurar o colega que está acompanhando para ver o que é que está acontecendo e ver se ele faz alguma outra recomendação, alguma outra conduta para que possa realmente dar a solução final ao problema. Porque quando faz muito tempo, às vezes pode, inclusive, como eu disse, ficar uma sequela. Ela me disse que faz bastante tempo. Então, eu sugiro que ela volte ao colega que está acompanhando ela para ver o que é que está acontecendo de não estar ocorrendo a melhora. E um remédio não funcionar é a coisa mais normal do mundo, Acontece com uma certa frequência. Nem sempre o medicamento vai ter ação imediata. Às vezes a gente tenta uma primeira opção, se por exemplo for uma infecção, a bactéria pode ser resistente àquele antibiótico que está sendo utilizado. E às vezes é preciso trocar a medicação. Isso eu estou dando um exemplo. É uma das únicas, não é a única, mas é uma das poucas opções que a gente tem de exemplo. Então, se não está melhorando, passou alguns dias de recomendação já de tratamento, não está melhorando, é voltar ao médico que está acompanhando. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu gostaria de saber do doutor Enio, que eu já fui uma vez para ele, porque eu coloquei uma chave no meu ouvido para coçar. E mais de uns dias eu acordo com ele moco, eu fico moquinha, eu coloco o dedo, aí fica pior ainda. Eu fiquei com medo de botar mais alguma coisa dentro. Se isso tem algum problema, se pode piorar ou se é assim mesmo. Obrigado, querido. E aí, doutor Enio? Bom dia. Aí é o seguinte, a orientação para problema de ouvido, sintomas de ouvido é procurar atendimento. Como eu disse, ele tem 3 segmentos, a gente não tem como saber qual dos 3 está ocasionando esse tipo de sintoma. No caso dela especificamente, que tem essa coceira, ela deve ter um eczema. Graças a Deus que a orientação que eu lhe dei naquele tempo ainda está surtindo efeito, você deixou de cutucar o ouvido, deixou de usar a chave ou qualquer outra coisa. Continue assim, está de parabéns nesse aspecto, não use nem mesmo cotonete para coçar, que pode agravar o problema. Mas como tem sintoma lhe incomodando, tem que ser visto, tem que ser tratado. O ouvido não se guarda problema. Quando se perde tempo em ouvido, pode representar uma sequela para o resto da vida. Então, se for no ouvido externo, não vai ter esse problema de ficar sequela. Mas a gente não tem como saber qual dos segmentos do ouvido está acometido só pelo sintoma. Tem que ser examinado. E muitas vezes a gente examina e ainda assim não consegue, só em olhar, ter certeza do que está acontecendo. Às vezes a gente precisa recorrer a exames para ter uma certeza de qual segmento está sendo acometido e aí sim fazer um tratamento adequado. Então, ouvido apareceu, o que eu sempre digo aqui, não perca tempo, cuide. É igual olho. O olho, se você tiver um problema no olho, não vou perder tempo esperando que melhore não, porque às vezes o tempo que se perde são 2 órgãos muito melindrosos, muito delicados. O tempo que se perde pode representar uma sequela para o resto da vida. Ok. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dante, bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, eu tenho um menino, ele tem 4 anos de idade. Ele só vive fungando. Será que pode ser catucho? Porque ele só vive fungando. Eu mando ele se assoar, ele se assoa, não sai nada. Aí ele fica só fungando, sabe? Aí será que poderia ser catucho? O que é que eu devo fazer para descobrir se é catucho ou não? E aí, doutor Enio? Vamos lá. Criança ou adulto, qualquer pessoa que viva fungando, é porque está ocorrendo um aumento da produção de muco do nariz e da garganta. O revestimento interno do nosso corpo, nessas cavidades, nariz, garganta, os seios paranasais, ele é revestido por mucosa. A mucosa produz muco e ela é para ser produzido numa quantidade X. À medida que ocorre um processo inflamatório nessa região, qualquer que seja a natureza da inflamação, a tendência é que ocorra um aumento da produção desse muco. Então a pessoa, seja criança ou adulto, começa a ter uma produção maior e esse muco, para não escorrer para a parte de fora do nariz, a pessoa involuntariamente começa a fungar. Puxa para dentro o muco, que é o caminho natural dele, descer para a garganta. E isso é um processo involuntário. Tanto criança como adulto começa a fungar quando ocorre esse aumento de produção. Às vezes, o fungado não é suficiente, que começa o nariz a escorrer mesmo.
E outras vezes, esse puxadozinho que a pessoa fica fazendo, puxando o muco, é suficiente para empurrar a secreção para a garganta, não chega a escorrer, mas demonstra que existe alguma coisa de errado. Então, provavelmente aí é um processo inflamatório dessas mucosas. A natureza dessa inflamação não dá para afirmar o que seja. O que orienta é que ela realmente procure uma avaliação médica para saber o que é que está causando essa inflamação e tratar. Certamente deve ter alguma coisa para causar isso e tem que ser investigado qual é a causa. Tem mais pergunta aqui chegando. Doutor Enio, o que é que acontece quando o ouvido estoura? Vamos lá. Quando estoura, estoura mesmo. Porque todo mundo diz estourar quando sai secreção do ouvido. Nem toda secreção que sai do ouvido, nem toda otorreia, que é o nome correto, ela é proveniente de perfuração timpânica. Pode ocorrer otorreia, quer dizer, a secreção saindo do ouvido, só por inflamação da pele do canal do ouvido. Aí, nesse caso, não estoura o ouvido, ele apresenta a secreção sem ter estourado. Agora, quando estoura mesmo, é que ocorreu uma perfuração da membrana timpânica. Então, como eu estava dizendo, imagine seu canal do ouvido é um corredor. Lá no final desse corredor tem uma membranazinha fechando totalmente. Não dá passagem desse corredor para a parte de dentro do ouvido. Você imagina que ao invés dessa parede fechada, se abre uma janela ou uma porta grande ou destrói totalmente aquela parede. Aí isso aí chama-se perfuração timpânica. A perfuração timpânica ela pode ocorrer por várias causas. Pode ser decorrente, na grande maioria das vezes, por infecção. A infecção do ouvido médio, principalmente, é a grande causadora dessas perfurações. O ouvido médio, quando infecciona, ele começa a acumular secreção lá dentro. Uma secreção mucopurulenta, quer dizer, pus com o muco natural. Só que o ouvido médio é uma cavidade quase toda óssea. Você imagina uma sala miniatura com o piso, o teto e 3 paredes de osso. A outra parede que fecharia essa cavidade é uma membranazinha delicada. Então você imagina uma sala com 5 paredes de concreto e uma de isopor. Tente encher essa sala de algum líquido, uma hora o isopor não vai aguentar, vai romper e vai arrombar. Então é mais ou menos isso que acontece nas perfurações timpânicas. A membrana timpânica não aguenta aquela pressão interna e rompe-se. Nesse rompimento ocorre a presença de secreção drenando através do conduto auditivo externo. E essa é a grande causa, é a infecção do ouvido médio. Pode ter infecção do ouvido externo também que causa perfuração timpânica? Pode. Trauma também, às vezes com cotonete eu já vi muita gente perfurar o ouvido. Então, o ouvido estourado é isso aí, a perfuração da membrana timpânica que pode ter causas distintas. E quando tem a sensação de ouvido estourado? Sensação de ouvido estourado não existe, na verdade, né? Ou estoura ou não estoura, né? Ou estoura ou não estoura. Então, estourar o ouvido, primeira coisa, tem que ter secreção drenando. É quase impossível a gente ver uma perfuração timpânica sem nada de drenagem de secreção. Se for traumática, essa secreção é sanguinolenta. A pessoa com cotonete vai lá, perfura o tímpano sangra em quase 100% das vezes. Se for infecciosa, a infecção produz essa secreção mucopurulenta e ela, não estando mais contida pela membrana, ela vai drenar. Agora, quando ocorre a perfuração, há também uma diminuição na percepção da voz falada, quer dizer, da audição. A pessoa tem uma diminuição da capacidade auditiva, que não é muito grande. Muita gente pensa que estourou o tímpano, fica surdo. Não é bem assim. Diminui, mas uma diminuição na infecção, na primeira vez que a pessoa tem a infecção que estoura, é relativamente pequena, não é uma diminuição muito grande não, sendo causada só pela perfuração. O processo inflamatório causa mais diminuição na audição do que a própria perfuração. Quando diminui a inflamação, que a gente consegue controlar, mesmo que a perfuração fique, a diferença de um ouvido para outro fica pequena geralmente. Depois, se houverem infecções subsequentes, essa audição pode ir piorando cada vez mais, caso permaneça o ouvido perfurado. Muitas vezes, muitas não, felizmente, na maioria das vezes, quando tem uma infecção que estoura o ouvido e que ele é tratado a contento, quer dizer, no tempo certo, na grande maioria das vezes ocorre a reconstituição natural do tímpano. Ele cicatriza, digamos assim, ele fecha aquela perfuração. Por isso que eu digo, tratar precocemente tudo que surgir no ouvido, não se perder tempo é importantíssimo. Pancadas na cabeça, mesmo que não chegue, por exemplo, a levar pontos, como diz o ditado popular, ela é preocupante ou não? Pancada na cabeça, a cabeça é uma região sempre muito delicada. Tem a parte mais importante do nosso corpo está dentro da cabeça, né, o cérebro. Ele é protegido por uma
calota craniana totalmente fechada, hermeticamente fechada, exatamente para isso, para evitar que qualquer pancadinha cause uma lesão cerebral. Então, pancadas pequenas nunca causam preocupação, não, porque a calota craniana ela tem a capacidade de absorver esse impacto. Pancadas maiores sempre causam alguma preocupação, tanto para o cérebro propriamente dito, como as demais estruturas intracranianas. A gente enxerga porque do olho sai um nervo auditivo que vai levar a informação para o cérebro. A gente ouve porque do ouvido sai um nervo, melhor dizendo, eu disse o nervo auditivo do olho, sai um nervo ocular que vai levar informações para o cérebro. A mesma coisa acontece com o ouvido. O nervo auditivo leva a informação do som para o cérebro. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma lesão do nervo, sem ter grande comprometimento cerebral. E isso pode levar a uma perda total de audição, ou de visão, se for o caso. Então, a gente tem estruturas muito nobres. Os pares cranianos, que a gente chama, que dão a percepção do mundo externo, todos vêm de fora para dentro do cérebro. São 12 pares cranianos, qualquer um deles pode ser acometido por um trauma, por exemplo. Ok, gente. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453, tá bom? Dr. Enio Lobo, médico otorrino, está na clínica CardioKid, aqui na cidade de Caicó. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até quarta, se Deus permitir. 8 horas e 16 minutos. Doutor Enio Lobo, volta na próxima.